Título 6º. Das atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. Capítulo 1º. Dos resíduos sólidos. Artigo 256. São princípios e diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos. Inciso 1º. A não geração, a minimização da geração, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Inciso 2º. A regularidade, a continuidade e a universalidade dos sistemas de coleta e transporte dos resíduos sólidos e serviços de limpeza pública urbana. Inciso 3º. A autossustentabilidade dos serviços de limpeza pública urbana. Inciso 4º. A coleta, transporte, armazenamento, tratamento e disposição final ambientalmente adequados dos resíduos sólidos. Inciso 5º. A remediação de áreas degradadas em decorrência da disposição inadequada de resíduos sólidos. Inciso 6º. A consolidação e ampliação dos mercados de produtos reciclados. Inciso 7º. A melhoria das condições sociais das comunidades, que trabalham com o aproveitamento de resíduos. Inciso 8º. O estímulo da coleta seletiva em parceria com os municípios, e a iniciativa privada. Inciso 9º. A divulgação pelas indústrias, por meio de suas embalagens e campanhas publicitárias, do risco ao meio ambiente proveniente da disposição inadequada de seus produtos e embalagens. Inciso 10. O acesso da população às informações relativas à manipulação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos. Inciso 11. A responsabilização dos geradores pelo gerenciamento dos seus resíduos sólidos. Inciso 12. A integração da política de resíduos sólidos às políticas de erradicação do trabalho infantil nos lixões. Inciso 13. O direito à educação ambiental dirigida ao gerador de resíduos e ao consumidor dos produtos. Inciso 14. O modelo de gestão de resíduos sólidos baseado em agenda mínima, para alcançar os objetivos gerais propostos, a curto, a médio e a longo prazo. Inciso 15. O desenvolvimento de programas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos. Inciso 16. O incentivo à criação e ao desenvolvimento de associações ou cooperativas de catadores e classificadores de resíduos sólidos recicláveis. Inciso 17. O incentivo aos mercados de produtos reciclados. Inciso 18. O fomento à criação e articulação de fóruns, conselhos municipais e regionais, para garantir a participação da comunidade no processo de gestão integrada dos resíduos sólidos. Inciso 19. O apoio técnico e financeiro aos municípios na formulação e implantação de planos estratégicos de ação para o gerenciamento dos resíduos sólidos, de acordo com critérios a serem definidos em instância colegiada. Inciso 20. O incentivo e promoção da articulação e integração entre os municípios na busca de soluções regionais compartilhadas, efetuadas por meio de consórcios, principalmente para o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos. Inciso 21. A valorização econômica dos resíduos sólidos. Inciso 22. O estímulo à devolução de embalagens plásticas, mediante incentivo financeiro. Inciso 23. O incentivo à utilização de embalagens biodegradáveis. Inciso 24. A queima de resíduos para geração de energia, e. Inciso 25. O incentivo a projetos de pesquisa visando a reutilização de resíduos sólidos como matéria-prima em outros processos produtivos.
Artigo 256. A todos os estabelecimentos comerciais, que comercializem mais de 500 litros de óleo de cozinha por mês, deverão disponibilizar postos de coleta aos consumidores. Parágrafo 1º. Os postos de coleta deverão ficar em locais acessíveis devidamente identificados junto aos estabelecimentos comerciais. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos comerciais deverão oportunizar a destinação correta de todo o óleo coletado. Parágrafo 3º. A desobediência ao disposto nesta lei acarretará multa de R$ 500 a ser cobrada em dobro em caso de reincidência. Parágrafo 4º. Ficam isentos do cumprimento desta lei os estabelecimentos enquadrados como micro e pequenas empresas. Artigo 257. São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos. Inciso 1º. Disciplinar o gerenciamento dos resíduos. Inciso 2º. Estimular a implantação, em todos os municípios catarinenses, dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos. Inciso 3º. Estimular a criação de linhas de crédito, para auxiliar os municípios na elaboração de projetos e implantação de sistemas de tratamento e disposição final de resíduos sólidos licenciáveis pelo órgão estadual de meio ambiente, e inciso 4º. Incentivar a cooperação entre as empresas, Estado e municípios na adoção de soluções conjuntas para a gestão dos resíduos sólidos. Artigo 258. São instrumentos da política de gestão de resíduos sólidos. Inciso 1º. Os planos e programas regionais integrados de gerenciamento dos resíduos sólidos. Inciso 2º. O apoio técnico e financeiro aos municípios. Inciso 3º. O inventário estadual de resíduos sólidos industriais, e inciso 4º. O índice de qualidade das unidades de tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Artigo 259. O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos deve ser efetuado pelos municípios, preferencialmente de forma integrada. Parágrafo 1º. A execução dos serviços, a cargo da esfera municipal, em todas as etapas, ou parcialmente, pode ser feita direta ou indiretamente através de consórcios intermunicipais, ou da iniciativa privada. Parágrafo 2º. A concessão de serviços de responsabilidade do poder público à iniciativa privada não exonera sua responsabilidade pela gestão. Artigo 260. Constituem serviços públicos de caráter essencial à organização municipal, o gerenciamento, o acondicionamento, o armazenamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares. Parágrafo único. Visando a minimização de resíduos com disposição final no solo, devem os municípios adotar programas de coleta seletiva, estabelecendo metas graduais de crescimento e de mercado. Artigo 261. As atividades previstas no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos devem ser projetadas, implantadas, operadas e monitoradas de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 1º. No encerramento das atividades referentes ao transbordo e disposição final, deve ser apresentado o projeto previamente aprovado pelo órgão ambiental. Parágrafo 2º. As atividades referidas no caput devem ser realizadas por técnico responsável habilitado. Artigo 262. As entidades e os órgãos da administração pública estadual devem optar, preferencialmente, nas suas compras e contratações, pela aquisição de produtos de reduzido impacto ambiental, que sejam duráveis, advindos de recursos naturais renováveis, não perigosos, recicláveis, reciclados e passíveis de reaproveitamento, devendo especificar essas características na descrição do objeto das licitações, observadas as formalidades legais.
Artigo 263. A importação e o transporte interestadual de resíduos perigosos no Estado depende de prévia autorização do órgão ambiental estadual. Artigo 264. A recuperação ambiental ou remediação de áreas degradadas ou contaminadas pela disposição de resíduos sólidos deve ser feita pelo responsável, em conformidade com as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental estadual. Artigo 265. Os responsáveis pela geração de resíduos sólidos ficam obrigados a elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS, de acordo com o estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS deve ser aprovado pelo órgão ambiental estadual, exceto quando o plano for referente aos resíduos sólidos urbanos municipais, caso em que a aprovação é da Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente, que deve utilizar tais informações na gestão dos resíduos sólidos. Parágrafo 2º. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos têm horizonte de planejamento compatível com o período de implantação e operação, e devem ser periodicamente revisados e atualizados. Parágrafo 3º. A aprovação do órgão ambiental não exclui as autorizações da Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, no que for de suas competências. Parágrafo 4º. Ficam sujeitos à elaboração e apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS. Inciso 1º. Todos os municípios do Estado. Inciso 2º. As atividades geradoras de resíduos licenciáveis definidas pelo CONSEMA. Artigo 266. Cabe ao órgão competente pela aprovação dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos fixar os critérios básicos para sua elaboração, com base nos princípios e fundamentos estabelecidos nesta lei, contendo as seguintes informações sobre: Inciso 1º. Diagnóstico da situação atual do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. Inciso 2º. Origem, caracterização e volume de resíduos sólidos gerados. Inciso 3º. Procedimentos a serem adotados na segregação, coleta, classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização, tratamento e disposição final, conforme sua classificação, indicando os locais onde essas atividades são implementadas. Inciso 4º. Ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de situações de manuseio incorreto ou acidentes. Inciso 5º. Definição e descrição de medidas direcionadas à minimização da quantidade de resíduos sólidos e ao controle da poluição ambiental causada por estes, considerando suas diversas etapas: acondicionamento, coleta, segregação, transporte, transbordo, tratamento e disposição final. Inciso 6º. Ações voltadas à educação ambiental que estimulem: Alínea A. O gerador a eliminar desperdícios e a realizar separação dos resíduos sólidos urbanos. Alínea B. O consumidor a adotar práticas ambientalmente adequadas de consumo. Alínea C. O gerador e o consumidor a reciclarem seus resíduos sólidos. Alínea D. A sociedade a se corresponsabilizar quanto ao consumo e à disposição dos resíduos sólidos, e alínea I. O setor educacional a incluir nos planos escolares programas educativos de minimização dos resíduos sólidos. Inciso 7º. Soluções direcionadas. Alínea A. A reciclagem. Alínea B. A compostagem. Alínea C. Ao tratamento, e alínea D. A disposição final ambientalmente adequada. Inciso 8º. Cronograma de implantação das medidas e ações propostas, e Inciso 9º.
Designação do responsável técnico pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS, e pela adoção das medidas de controle estabelecidas por esta lei. Parágrafo 1º. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos devem contemplar a alternativa de disposição final consorciada, ou em centrais integradas de tratamento de resíduos, de acordo com as diretrizes e prioridades estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente e de saúde competentes. Parágrafo 2º. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS deve contemplar procedimentos apropriados durante as operações de manuseio, coleta, acondicionamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos que apresentem risco à saúde pública ou ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos e de substâncias químicas perigosas. Parágrafo 3º. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS deve prever a utilização de bolsas de resíduos para disponibilização ou declaração de demanda de resíduos como matéria-prima para suas atividades econômicas. Artigo 267. A aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS, conforme definido nesta lei, é condição imprescindível para o recebimento de financiamento. Artigo 268. Os municípios podem cobrar tarifas e taxas por serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, ou outros que estejam sob sua responsabilidade. Artigo 269. Os empreendimentos de geradores, receptores ou transportadores de resíduos perigosos devem comprovar sua capacidade financeira ou calcionamento, por meio de instrumentos hábeis, ao órgão ambiental, para arcar com os custos decorrentes da obrigação de recuperação. Parágrafo único. Nos casos de empreendimentos receptores, o órgão licenciador deve exigir calcionamento visando garantir que, após o encerramento da atividade, as ações de controle e monitoramento permaneçam pelo tempo que forem necessárias, por meio de instrumentos econômicos hábeis. Artigo 270. Para efeito de licenciamento pelos órgãos ambientais, as atividades potencialmente poluidoras devem contemplar em seus projetos os princípios básicos estabelecidos na Política Estadual de Resíduos Sólidos. Artigo 271. Compete ao órgão estadual de meio ambiente promover o controle ambiental da coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos. Artigo 272. O reaproveitamento ou remineração dos resíduos da mineração de carvão mineral é considerado atividade econômica, potencialmente causadora de degradação ambiental, e deve ser submetida a licenciamento ambiental. Artigo 273. O resíduo sólido, sempre que suas características lhe concedam o valor útil equivalente ao da matéria-prima, pode ser utilizado desde que não resulte danos à saúde pública e ao meio ambiente, precedido de licenciamento ambiental. Parágrafo único. A Fátima elaborará a competente instrução para as atividades com reaproveitamento de resíduos. Capítulo 2. Das antenas de telecomunicações. Artigo 274. Durante o licenciamento da localização, instalação e operação de antenas de telecomunicação, com estrutura em torre, ou similar, devem ser observadas as normas federais, estaduais e municipais com relação à proteção da paisagem, e as regras referentes às áreas de grande circulação de pessoas, escolas, creches e parques. Parágrafo 1º. A instalação de antenas em áreas de importância natural, cultural ou arquitetônica, em locais próximos a edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e no interior de unidades de conservação de proteção integral, dependerá da anuência dos respectivos órgãos ambientais competentes. Parágrafo 2º.
Para a implantação e operação dos equipamentos de antenas de telecomunicação, devem ser adotadas as recomendações técnicas publicadas pela Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes ICNIRP, ou outra que vier a substituí-la, em conformidade com as orientações da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel. Parágrafo 3º. Em razão do pequeno impacto ambiental, o licenciamento ambiental de torre ou poste para sustentação de antenas de telecomunicações será simplificado e mediante a expedição de licença ambiental por compromisso, LAC, nos termos do artigo 36 desta lei. Parágrafo 4º. As licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte de telecomunicações em área urbana serão expedidas no prazo máximo de 60 dias, a partir da data do requerimento, pelo órgão ambiental